Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o romance de 30, porque ele é chamado assim, e vamos falar sobre alguns autores, especialmente sobre a Raquel de Queiroz. Vocês já sabem, né? Já falei um monte de vezes que a Raquel de Queiroz é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito da escrita dela, uma escrita forte, é uma escrita feminina, porém uma escrita consistente. Ela a vida toda sempre se autoafirmou como jornalista e não como escritora, apesar de ter produzido bastante livros. Ela dizia sempre que não era escritora, mas que ela era jornalista. Por que que ela dizia isso? Porque por mais de 30 anos ela foi cronista numa revista chamada O Cruzeiro. Essa revista hoje em dia seria equivalente a uma revista Veja, Época, Quem, uma revista que tratava do cotidiano, da atualidade do cotidiano da época. E por mais de 30 anos ela foi cronista, ela escrevia a crônica na última página da revista em todas as edições. E ela sempre falou: eu sou jornalista, não sou escritora. E ela escreveu muitos livros importantes. O primeiro dele e dos mais importantes é o 15. Ela lançou o 15 em 1930, na época ela estava com 20 anos, e o 15 retrata a Grande Seca do Nordeste de 1915. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais desse romance. Mas ela escreveu outros também. Depois ela teve um netinho e ela escreveu para os netos dela alguns livros infantis. E ela escreveu livros que foram transformados assim, transformados mesmo é a palavra, para televisão, para novelas e minisséries. Ela escreveu Memorial de Maria Moura, que foi uma minissérie, depois virou filme também. Sensacional, quem tiver oportunidade, olha, leia o livro, assista ao filme, assista à série, porque é sensacional. Maria Moura era uma mulher justiceira, e ela não se conformava com toda a situação que o pobre passava, que o nordestino passava, e ela resolve juntar um bando então e sair por aí, tipo Robin Hood, né? Tirando dos pobres, tirando dos ricos para dar para os pobres, né? E é maravilhoso, o filme é sensacional, a minissérie então nem se fale. Então ela escreve Memorial de Maria Moura, ela escreve um outro livro muito mais famoso que chama As Três Marias, também virou novela, tudo novela da Rede Globo. Então, se vocês quiserem, pode procurar lá no YouTube, tem, quem quiser gostar e se interessar, pode procurar que tem, é sensacional. Então agora nós vamos passar para o nosso quadro aqui, porque vocês sabem que na minha casa não tem lousa, né? E eu colo nossas folhinhas aqui, as folhinhas que eu faço na parede como se fosse a lousa. Então eu vou levantar bem devagarzinho, né? Para não atrapalhar aqui na filmagem. Então nós temos aqui o nosso quadro, ó. O romance de 30. Quais são as características principais deste romance de 30, da década de 30? Primeiro, ele fazia análise e denúncia da realidade. Qual realidade? Nós estamos no Nordeste. O centro comercial do Brasil era o Nordeste. Então, lá, a seca, a miséria, a falta de oportunidade era igualzinho é hoje. Mesma coisa, né? E então o romance de 30 vai fazer esse tipo de denúncia. Temas. Quais são os temas, do que se trata a maioria? Qual é o eixo temático do romance de 30? São os temas nacionais ligados à nossa realidade, aos cotidianos, especialmente do sertanejo, buscando sempre uma linguagem mais brasileira, mais simples. Porque se a gente voltar um pouquinho lá no nosso conteúdo, quando a gente começa com o modernismo, uma linguagem brasileira, temas nacionais, temas do cotidiano, era o que pregava o Oswald de Andrade, né, e o Mário de Andrade na época da implantação da Semana de Arte Moderna. Bom, então aqui nós temos como tema os temas nacionais, os temas cotidianos, a linguagem brasileira.
retrata o quê? O regionalismo nordestino, porque o Romance de 30 está lá no Nordeste. Dentro desse regionalismo, a gente tem o 15 da Raquel de Queiroz. Ele vai falar sobre a seca, a miséria, a ignorância das pessoas, né? Qual que é o eixo temático dele? Qual que é o tema central desse livro? Migração de Chico Bento e sua família. Chico Bento era uma família muito pobre, e aí o tema central é isso. Depois nós temos outros temas, o romance, o amor, toda a parte mais floreada da história, né? Mas o eixo central mesmo é a migração. Na verdade, é o que acontece com vários outros livros. Quando a gente lê Os Sertões, por exemplo, é assim, né? O Fabiano, quando ele vai embora do sertão, os Sertões não, Vidas Secas, né? Os Sertões é outro. Quando a gente vai ver Vidas Secas, a história é o mesmo sentido. É o êxodo, é a família inteira fugindo da seca. Do que se trata o 15? O 15 trata da grande seca de 1915 que aconteceu no Nordeste. Devastou, foi uma seca muito grande. Raquel de Queiroz, nessa época aqui, ó, tinha só 5 anos de idade. E ela lembra de tudo que aconteceu. Então, ela retrata isso no livro. E ele vai tratar sobre, além da grande seca, os reflexos que ela produziu sobre o sertanejo. O que essa seca deixou lá para o sertanejo. Então, vamos voltar de novo lá, né? Nós falamos sobre a análise da realidade, da denúncia, falamos sobre os temas e puxamos setinha até aqui. Agora a gente vai falar de uma parte muito importante do movimento literário, que é o contexto social, histórico e político. Vocês sabem que toda escola literária, ela está ligada a um movimento social, histórico e político da época. Ninguém escreve porque fala assim, eu tô com vontade de escrever sobre isso. Não, tem que ter um contexto, tem que ter uma história, um fundo. Então, o contexto social é o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, naquela região, que influenciou aquele autor, aquele escritor, a falar sobre aquele assunto. Então, nós temos aqui vários acontecimentos na época, aqui na década de 30. Primeiro, 1929, a grande crise mundial do café. Quebra da Bolsa de Nova York e as pessoas enlouquecendo porque elas dormiam ricas e acordavam miseráveis, pobres de marré-marré, sem ter o que comer. Gente que tinha fortunas assim impensáveis e que perderam tudo com a quebra da Bolsa de 1929. Então foi uma crise mundial. Pessoas enlouqueceram, se suicidaram. E aí houve vamos dizer, uma pandemia nesse sentido. Outro tema importante aqui é o surgimento ou o fortalecimento do comunismo. Então, na parte política, surgindo lá o comunismo, cada hora tendo mais força ainda, né? Aí, a ascensão do nazismo e do fascismo. Nós estamos chegando perto aqui da época do Hitler, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Então, o fascismo e o nazismo começam a aumentar, a ascender fortemente na Europa, na Alemanha, né? Aqui no Brasil, de volta aqui no Brasil, criação e instituição do Estado Novo, 1937 a 1945, Getúlio Vargas, ditadura, o início de uma ditadura, 1964, isso aqui, ó, é considerado o pai do golpe militar de 64, né? Então, o que o Getúlio Vargas pregava? Nacionalismo, centralização do poder, autoritarismo e anticomunismo. Então, isso aqui é pura ditadura mesmo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Junto com isso, surge a censura à imprensa e à propaganda. As pessoas não podiam falar o que queriam. Aqui era censurado, né? Então elas eram limitadas, não dava para falar. Por quê? Porque ele queria controlar tudo lá, ó. Centralização do poder. Ele queria controlar tudo, inclusive o pensamento das pessoas, né? Então tudo isso aqui, pessoal, tudo isso é o pano de fundo, é o cenário, é o contexto social, histórico e político para o surgimento do Romance de 30.
Dentre todos esses eixos, esses contextos aqui, a gente vai destacar, de todas as pessoas que participaram desse movimento, a gente vai destacar a Raquel de Queiroz. Por quê? Raquel de Queiroz teve uma importância muito grande, mas muito grande mesmo dentro da nossa literatura. Quem foi Raquel de Queiroz? Raquel de Queiroz foi simplesmente, somente a primeira mulher a ocupar uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras, né? Mas eu quero começar um pouquinho aqui para trás. Antes de falar mais dela, eu quero falar um pouco mais sobre o Romance de 30. Então, a Raquel de Queiroz nasceu em 1910, morreu em 2003. Então, não faz muito tempo que ela morreu, não. Então, aqui, o Romance de 30, ela fez parte do Romance de 30 que analisava, denunciava a realidade do nordestino, tratava de temas nacionais, cotidianos, numa linguagem mais brasileira possível, mais perto, né? Então, surge nisso aqui tudo a Raquel de Queiroz. Deixa eu passar pro lado de cá, que eu acho que é mais fácil para eu explicar aqui para cá para vocês. Deixa eu afastar essa cadeira aqui. Então, aqui, ó, Raquel de Queiroz se dizia cronista. Ela falava, se dizia jornalista, porque ela foi cronista durante 30 anos na revista O Cruzeiro, uma revista de grande circulação na época. Escreveu 15, o seu primeiro romance, um dos mais importantes da sua vida. Depois dele, na minha concepção, depois dele, Memorial de Maria Moura. Tem muitos outros, mas o 15, Memorial de Maria Moura, para mim, são ícones de Raquel de Queiroz. Ela era militante do Partido Comunista, inclusive foi presa por defender ideais esquerdistas. Ela acreditava cegamente no comunismo e até sofreu por conta disso. Primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, assumiu a 5ª cadeira em 1977, né? Que a cadeira foi só do Bernardo Guimarães, que é o patrono da Academia Brasileira de Letras. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a Raquel de Queiroz, né? Raquel de Queiroz, já falei para vocês que foi a primeira mulher a assumir a Academia Brasileira de Letras. Na época, era um lugar masculino, só tinha homens. E eu não sei se vocês já viram algumas imagens, já viram algumas coisas, mas se não viram, é bom que pesquisem lá na internet, nas imagens. Todo imortal da academia tem um uniforme, eles chamam de fardão. Então, parece um uniforme de gala, assim, do exército, da marinha, da aeronáutica, uma calça e um blazer, todo decorado, bordado, tudo em ouro. 1977, né? 1977, a mulher ainda estava muito presa aos valores de ser mulher. Então, a mulher quase não usava calça, a mulher tinha que ter saia, a mulher era dona de casa, né? E como é que vai ser a Raquel de Queiroz vestindo um fardão masculino? Então, para que a Raquel de Queiroz assumisse a 5ª cadeira na Academia Brasileira de Letras, foi criado no nosso país um concurso entre os estilistas para que fosse desenhada a roupa, o fardão feminino da Raquel de Queiroz. Ela era vascaína, se eu não me engano. Acho que é vascaína mesmo que ela era. Ela era vascaína, ela gostava muito do time de futebol. No dia da posse dela, teve escola de samba, teve toda a torcida lá do Vasco na frente da Academia Brasileira. O Brasil praticamente parou para ver a Raquel de Queiroz subindo lá na Academia de Letras, na Academia Brasileira de Letras, e assumindo a sua 5ª cadeira. Então, por isso que eu gosto muito da Raquel de Queiroz. Ela é muito importante na nossa literatura. É a primeira mulher que teve bastante destaque. Eu tenho esse DVD aqui, que quando a gente tá aí na escola normal, a gente vai na sala de multimídia lá no vídeo, e eu passo para vocês aqui, ó. Raquel de Queiroz, Não Me Deixes. Eu tenho isso aqui eu tenho o link disso aqui. Então, junto com a aula que eu vou linkar lá no Plural e no site da Futura também, eu vou colocar um link e eu quero que vocês assistam a esse documentário. É um documentário muito importante sobre a vida da Raquel de Queiroz.
Assistam, porque isso vai ser muito, muito, muito importante. Essa aqui é a capinha do DVD, é um DVD que o Estado recebeu e eu, como professora do Estado, ganhei um. E aí acho muito legal, muito interessante. Tem outros atores aqui, mas no momento a gente vai ver a Raquel de Queiroz, que é a que a gente está estudando. Bom, no livro didático de vocês, essa parte aqui está na página 170, começa na página 174 e vai até a página 177. Quero que vocês assistam essa aula que eu dei para vocês uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Leiam o capítulo do livro, da página 174 até a página 177, e resolvam os exercícios, tá? Eu vou colocar essas atividades aqui lá no plural, mas vocês já resolvam os exercícios. E lá vocês têm meu e-mail, vocês podem falar com a Marcela, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, eu respondo para vocês, tá? Porque eu tô trabalhando na minha casa, mas eu estou aqui disponível para vocês a todo tempo. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês aproveitem bastante e qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigada por tudo.